Bem, pessoal, hoje vamos dar continuidade às políticas, sociais da União Europeia. Ok? Antes, na aula passada, a gente falou sobre União Europeia, falamos sobre o início do bloco econômico e hoje a gente vai partir mais para o lado pessoal, o lado social da União Europeia. Ok? Então vamos ver um pouquinho sobre as políticas sociais da União Europeia. Bem, os países membros da União Europeia desenvolveram um sistema de proteção social que, apesar de questionado por seu elevado custo, tem garantido aos cidadãos um padrão de vida elevado e diminuído as desigualdades sociais nesse país. Bem, os governos na Europa, eles utilizam muito dos investimentos para a sociedade. Então, esses países que fazem parte da Europa, eles investem muito na questão da previdência social, que é a aposentadoria das pessoas. Também investem muito na saúde, na segurança pública e também na educação. Então, por mais que seja um valor elevado, a sociedade desfruta de um bem-estar social muito grande. Essa é uma das primeiras características da União Europeia, se tratando da sociedade. Bom, diante disso, criou-se o estado de bem-estar social. O que seria isso, né? Bom, seria alguns seguros que a sociedade tem. Então, vamos lá. Seguro-desemprego, né? Seria isso. Seria basicamente o que a gente tem no Brasil, né? Uma pessoa é demitida de um emprego e o governo acaba pagando, né? Alguns meses para até essa pessoa encontrar outro emprego. Enfim, você já deve saber como funciona isso, né? Então o Estado lá, né, os governos dos países asseguram às pessoas o seguro-desemprego. Eles também oferecem a previdência social, como eu falei para vocês, né? O governo em muitos países, né, como a França, por exemplo, quem paga a previdência dos idosos, né, daquelas pessoas que contribuíram com o Estado durante anos, é o próprio Estado, né, é o próprio país. Nesse sentido, nesse aspecto, se assemelha até um pouco com o Brasil. Entretanto, não vamos comparar, por exemplo, questões de preço e qualidade dessa previdência. Ainda falando sobre previdência, antes de falar sobre saúde pública, é importante lembrar que no Brasil há muito tempo que não há uma reforma na previdência e as pessoas ainda ganham muito pouco quando se aposentam, diferente dos grandes salários que os europeus recebem, fora a qualidade de vida, né, que eles têm lá. Bom, esse estado de bem-estar social também oferece sistemas públicos de saúde e educação eficientes. Então, como eu acabei de falar para vocês, né, o Estado investe pesadamente na saúde e educação, e não é à toa que a Europa se destaca muito, né, na qualidade de vida e também na questão dos grandes cientistas, né, dos grandes pensadores, escritores que surgem na Europa. Isso também possibilitou um crédito acessível para a compra de imóveis. Então os europeus, eles têm acesso à compra de casas, de prédios e etc. Nós temos também o grande atendimento a pessoas idosas, a assistência a essas pessoas idosas. Como na Europa nós temos um grande número de idosos, a pirâmide etária na Europa tende a ser maior o seu topo do que a base, que eu já mostrei para vocês na aula falando sobre aspectos populacionais, né? Requer que os governos, o Estado, os países da Europa ofereçam um atendimento às pessoas idosas que moram lá.
eles também oferecem políticas de integração de pessoas com deficiência. Então, as pessoas que possuem deficiência física, mental, dentre outras, também recebem uma ajuda do governo. A Previdência Social, ou seja, a aposentadoria, elas são pagas pelas administrações públicas, ou seja, pelo próprio Estado, mas também pode ser por empresas, né, aquela que por acaso o europeu trabalhou, e também por cotas individuais, né, ou seja, os próprios europeus eles podem fazer as suas próprias previdências. Então, mesmo que ele se aposente, né, através do Estado ou através das empresas as quais eles trabalharam durante anos, eles podem também fazer uma previdência particular. E na velhice, né, quando ele se aposentar, ele pode pegar esse dinheiro de volta em forma de salário. Alguns países na Europa empregam os benefícios para servir as pessoas desempregadas, né? Então, nós temos países, né, que servem a essas pessoas desempregadas. Um desses benefícios é o seguro-desemprego que eu já falei para vocês. Outro tipo de proteção que nós temos na Europa é o rendimento mínimo garantido. É como se fosse um Bolsa Família europeu. Entretanto, não vamos comparar com o do Brasil, pois lá a questão é mais elevada. E isso visa, né, as pessoas da Europa ter uma condição de vida minimamente digna, né? Entretanto, pessoal, não temos no modelo social europeu, né, só flores. Temos também algumas crises, alguns problemas nesse modelo social. Vamos ver. Há mais de uma década, o modelo social europeu passa por dificuldades em razão da baixa crescente, né, do número de pessoas. Ou seja, o crescimento demográfico no continente tem caído cada vez mais. Os europeus vivem cada vez mais e não nascem crianças em número suficiente para equilibrar o crescimento vegetativo. Eu falei sobre isso na aula, né, de população, especificamente europeia, tá? Eu expliquei para vocês que a população europeia cada vez mais está ficando mais idosa, né? A população está envelhecendo. Em virtude disso, há uma crise, está se criando uma crise. Por quê? Porque quando você tem um grande número de idosos em um país, em um continente, como é o caso da Europa, você vai ter grandes gastos na previdência e você não vai ter força de mão de obra para que a economia se desenvolva. Então você vai ter aí vamos fazer uma analogia, você vai ter um poço onde você vai só ter a água para matar a sede dos velhinhos, né, vamos dizer assim, dos aposentados, e não tem pessoas novas, pessoas jovens para trabalhar e colocar água de volta no poço, né? Então vai só tirando, vai se acabando e é um problema. Os governos são obrigados a destinar mais recursos, né, ou gastos sociais, e as receitas da Previdência Social diminuem, é o que eu falei para vocês, né? Cada vez vai tirando e não coloca, né? Isso é um problema. As elevadas taxas de desemprego dificultam a adoção de políticas mais favoráveis à imigração, né? Bom, então, em virtude disso, né, nós temos uma grande taxa de imigrantes. A gente já viu também um pouco sobre isso, né? Nós vimos também o caso dos refugiados que também correm para a Europa em busca de emprego. Mas também a gente viu naquela aula de fluxos migratórios, né, para a Europa, que há brasileiros indo para a Europa em busca de oportunidade de emprego, americanos, né, norte-americanos, e até conterrâneos ali da Europa, pessoas de outros países, né, também migram, fazem uma micromigração ali nos países, melhor dizendo, né, do Oriente Médio, enfim, vários
localidades do mundo migram para a Europa em busca de emprego, né? E lá realmente está tendo essa oferta de emprego, mas não para ofertar aos europeus, mas sim para ofertar a esses imigrantes. Esses imigrantes que entram na União Europeia muitas vezes são forçados a viver de forma clandestina, pessoal. É o caso dos refugiados, né? E assim, quando eles entram, nem sempre vão pegar um trabalho digno, né? Vão pegar lá um trabalho que às vezes nem paga os direitos trabalhistas desses servidores. Bom, atualmente há prioridades, né, das políticas públicas sociais na Europa. São elas a investida no desemprego, para evitar o desemprego, e a outra seria a investida na segurança pública, né? Por que a prioridade na investidura para combater o desemprego? Bom, acontece que hoje, em pleno século XXI, a gente tem um crescimento muito grande de novas tecnologias. Eu já falei para vocês que há mais de 100 anos atrás, para a gente fabricar um automóvel, se levava aí mais de uma semana. Hoje, um automóvel ele pode ser, né, confeccionado, ele pode sair da fábrica, a cada 1 minuto sai um automóvel, né? Então, e o que é que permite essa rapidez? As tecnologias. Só que essa rapidez não é feita por gente, por ser humano, né? Nós temos o que, pessoal? Nós temos os robôs, as máquinas que produzem cada vez mais rápido, né? Dá mais lucro às empresas, só que aí acaba gerando desemprego. Então, uma das prioridades das políticas públicas sociais na Europa é exatamente o investimento em equipamentos e novas tecnologias por parte das empresas, né? Que acaba agravando o desemprego, né? As empresas cada vez mais se inovando tecnologicamente e aí começa a colocar o povo para fora, né? A demitir as pessoas porque não tem mais serventia, né? Eles estão ali trabalhando com robôs, então não há necessidade de contratar pessoas para fazer um trabalho que um robô faz mais rápido, mais ágil, né? E isso é um problema. Já a segurança pública pode ser explicado pela crescente disponibilidade de armas de pequeno porte. Essas armas vêm sobretudo lá da Europa Oriental, né? Então aquelas regiões da Polônia, regiões da Ucrânia, Rússia, e também parte ali do Oriente Médio, né? Nós temos, por exemplo, a ex-Iugoslávia, né? E a Albânia, que também são países que têm contribuído para o aumento da violência. Bom, e os impostos e taxas? Como são feitos os impostos e taxas? Bom, os impostos e taxas no continente europeu é um pouquinho parecido com o que nós temos no Brasil. Porém, lá é muito mais resumido, né? Assim como a gente, os impostos são cobrados da sociedade, ou seja, as pessoas pagam os impostos, né, através das mercadorias e de outros serviços, certo? Então, se assemelha um pouco ao Brasil. Cada país tem a independência fiscal, ou seja, cada um pode botar lá a forma que ele quer cobrar esses impostos e taxas. Entretanto, a União Europeia, né, estabelece diretrizes gerais para homogeneizar a tributação em todos os países. Ou seja, pessoal, como a União Europeia é um bloco econômico, eles pensam em unificar tudo, né? Então, os países eles são livres, porém, há, né, diretrizes, ou seja, há um manual da União Europeia que dá um norte para esses países, para que eles possam seguir, né, essa cobrança de impostos e taxas. Parte desses impostos, né, comum em toda a União Europeia é feito sobre o valor agregado, né, o imposto sobre o valor agregado, o IVA, tá?
E esse imposto é destinado ao financiamento das instituições europeias. Então você pode me perguntar que instituições são essas, né? Então vamos colocar aí escolas, vamos colocar aí também hospitais, vamos colocar empresas que oferecem serviços, né? Como a polícia, como sei lá, como é que eu posso dar de exemplo aqui? Polícia, enfermeiros, enfim, né? Nós temos aí o imposto, né, que é revertido a instituições europeias, ok? As empresas europeias, com o objetivo de se tornarem mais competitivas e aumentar os seus lucros, têm pressionado os governos a diminuir a sua carga de tributos. Se essa redução ocorrer, outros segmentos da sociedade terão que pagar mais impostos. Bom, muitas empresas na Europa, né, eles reclamam que o imposto é muito alto cobrado a elas e a da população é mais baixa. Então, a classe de comércios e serviços que nós temos na Europa, eles reivindicam para que os governos cobrem menos taxas e impostos a eles. Porém, isso é um problema, porque quando você acaba deixando que uma pessoa pague menos, outras pessoas vão ter que pagar essa conta, pessoal. Se você não paga a conta inteira, outras pessoas vão ter que pagar o resto dela. Então, se essas empresas não pagam essas taxas e impostos, quem vai pagar essas taxas e impostos são a população, o povo, ok? Bom, ficamos por aqui, certo? Esse conteúdo ele é um pouquinho extenso, então eu dividi ele em duas partes. Hoje a gente para por aqui. Vejam a atividade que eu vou deixar na plataforma. Se você já estiver aqui na plataforma, então dá uma olhada nela aí. E é isso, valeu, beijo, tchau, xixa pra vocês.